Na aula de hoje, vocês vão aprender como fazer um pedido no restaurante. O que você diz quando você chega no restaurante para pedir a entrada, o prato principal, a sobremesa, o café. Fica aí para não perder. A primeira coisa, bom, o garçom pode chegar até você e perguntar: Vous avez choisi? Que significa você escolheu ou vocês escolheram. E aí, para dizer sim, eu vou querer, eu quero, a gente vai dizer nous allons prendre. Essa fórmula aqui, ela é muito mais prática, ela é muito mais utilizada do que aquela forma je voudrais ou nous voudrions, que pode soar um pouco formal demais, que seria o eu gostaria ou nós gostaríamos. Então, nous allons prendre é uma forma mais direta, mais simplificada. E eu acho que enrola menos a língua na hora de falar. Nous allons prendre. Literalmente fica nós vamos pegar, mas aí seria em português nós vamos querer, nós vamos pedir, algo assim. Então a pessoa diz: Nous allons prendre deux formules entrée, plat et dessert. O que é a fórmula? É como se fosse um combo. Então é um combo, é a fórmula, entrada, prato e sobremesa. Provavelmente nesse restaurante tem aquele menu executivo, talvez em português, em que você paga um valor menor pedindo os três pratos que são selecionados no dia, que fica mais barato às vezes do que pagar por um serviço à la carte, que você escolhe separado. Então aqui ele chegou e já disse: Nous allons prendre deux formules entrée, plat, dessert. E aí, o que eu estou dizendo então para você falar? Dites, nous allons prendre ou on va prendre. Você pode dizer on va prendre. A gente vai querer. A gente vai pegar. E não dizer je voudrais. Significa que je voudrais está errado? Não está errado. Mas pode soar um pouquinho formal demais. E eu acho, pessoalmente, mais difícil falar je voudrais do que on va prendre ou nous allons prendre. Eu acho que sai mais naturalmente. Mas, se você preferir, você pode muito bem dizer aqui je voudrais deux formules entrée ou nous voudrions deux formules entrée. Aí, bom, o restaurante diz, o garçom diz, o garçonete, très bien, je vous écoute. Bom, muito bem, tô te ouvindo, pode falar. L'entrée du jour, c'est des poireaux vinaigrette. Aí ele sugere, a entrada do dia é alho poró. Então, poireau é alho poró vinagrete, com um molhinho. Bien, alors, deux poireaux vinaigrette. Bom, por que ele já falou aqui dois? Porque se essa entrada é o que está na opção, você não tem opção de outras entradas, vão ser duas, então, entradas desse que ele disse. Deux entrées du jour et comme plat. Então, e como prato, que seria em português talvez o e de prato, o que vocês vão querer no prato, ou como prato, não sei se como prato a gente diria em português. Me falem aí nos comentários o que vocês diriam. E de prato principal, né? Qual vai ser o prato principal? Et comme plat. Então, para pedir o prato principal, você vai dizer Je crois que je vais prendre le poulet. Então, eu acho que eu vou querer o frango. Je vais prendre, aqui a gente repete. Então, je crois que je vais prendre le poulet. Então, acho que eu vou querer o frango. E aí eu pergunto, qu'est-ce que c'est la sauce crémeuse? Então, tem lá escrito que é um poulet com uma sauce crémeuse. Você pode perguntar, qu'est-ce que c'est ça? O que é isso que você não está entendendo no menu? E aí o garçom vai responder: c'est une sauce blanche, é um molho branco com creme fresco. Então, com creme de leite ou com creme de leite fresco. La blanquette de poulet, então o peito do poulet, do frango. Sauce crémeuse é une spécialité de la maison, je vous la recommande. Então, ele está dizendo que esse prato aí, la blanquette de poulet sauce crémeuse, é uma especialidade da casa. Eu te recomendo. Eu te a recomendo. Então, veja como em francês o uso dos pronomes complementos é muito mais presente do que em português. Então, je vous la recommande. O que é esse lá? La blanquette. Então, je vous la recommande. Bom, alors, une blanquette de poulet. Então, para mim, une blanquette de poulet. Então, aqui eu não preciso falar de novo. Bom, je vais prendre une blanquette de poulet. Então, ele explicou
une blanquette de poulet pour moi. E aí a outra pessoa também não precisa falar je vais prendre, então não precisa ficar repetindo. O que ela diz? Pour moi, un filet de bœuf, sauce au poivre. Então, para mim, um filé de bife, de carne vermelha, com a sauce au poivre, que é o molho, aquele molho de pimenta do reino, aquele molho clássico francês. Como é que você escolhe o ponto da carne? Isso é bem importante. Vão te perguntar, quelle cuisson? Qual ponto da carne? Cuisson aqui é de cozimento. Então, qual é o ponto da carne? Qual é o cozimento da carne? À point. Se você quer à point, ela vai estar assim. Então, a gente tem bleu, saignant, mi-saignant, à point, bien cuit. Então, quelle cuisson? Bleu. Quelle cuisson? Saignant. Quelle cuisson? Bien cuite. Então aí você sabe agora como dizer o ponto da carne. Aliás, me fala qual é o ponto da carne que você pediria no restaurante francês. Para pedir vinho. Vous désirez boire du vin? Você quer beber vinho? Vocês querem beber vinho? Oui, une bouteille de Clos Montmartre. Então você pode falar une bouteille, uma garrafa de... E aí pode falar o nome do vinho. Coloquei aqui um vinho comum na França, então une bouteille de Clos Montmartre. Para pedir água, aqui é um pouquinho mais difícil, só porque tem um pouquinho mais de variação, mas ó, eu posso que vocês vão entender. Et de l'eau, o garçom perguntou. E água? Oui, une bouteille d'eau minérale. Aqui muito cuidado. Se você pedir une bouteille, igual você pediu une bouteille de vin, a bouteille vai ser de água mineral. Quer dizer, vai ser aquela água engarrafada. E aí ele vai te perguntar, plate ou gazeuse? Então, é uma água sem gás ou com gás? Gazeuse. Ou, você responde, plate. Plate, literalmente, é chato. Chata. Achatado. Plate. Então, sem nada. Ou gazeuse. Ou com gás. E aí, coloquei duas opções aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui, ó, eau minérale naturelle ou eau gazéifiée. Então, a gente tem a eau gazéifiée, pétillante, que vai ser a água que é adicionada o gás. Ou a gazeuse, que já vem com gás naturalmente. De todo modo, aí você pode ter a pétillante ou a gazeuse, mas se você disser gazeuse, vão entender. Por que eu falei para tomar cuidado, então? Se você pedir une bouteille d'eau, você vai receber água mineral engarrafada, você vai pagar por ela. Mas se você não quiser pagar, você pode pedir une carafe d'eau. Une carafe d'eau é isso aqui, é a água da casa. Une carafe é uma garrafa de água da casa. Normalmente essa água vem do robinet, então da torneira, mas na França a água da torneira é potável, você pode beber. Então é uma água aí que é potável e gratuita. Para você dizer que você gostou, o garçom pode perguntar: ça vous a plu? Então, isso te agradou? Que é a mesma coisa que dizer vous avez aimé, vous avez aimé. Você pode responder oui, délicieux. Então, você pode dizer oui, délicieux ou c'était parfait, c'était trop bon, c'était excellent. Enfim, qualquer adjetivo aí de apreciação que você quiser colocar. Para pedir a sobremesa, le dessert masculino. Qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Então, o que vocês tomam? O que vocês pegam como sobremesa? Que é o mesmo prendre daquele je vais prendre que eu passei para vocês lá no começo. Então, a pergunta pode vir, qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Je vais prendre une crème brûlée aux abricots. Ah, désolé, je n'en ai plus. Então eu vou querer uma crème brûlée. Desculpa, nós não temos mais. Se você ouvir je n'en ai plus, significa que não tem mais. E aí você pode pedir uma recomendação. Então, bon, dommage, que pena. Alors, une coupe de framboise et fraise. Então eu vou querer então uma tacinha de framboesas e morangos. Je n'ai que des fraises aujourd'hui. Ele só tem morango hoje. Eu tenho somente morangos hoje. Então, você pode pedir uma recomendação. Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Qu'est-ce que vous avez
à me proposer? O que você tem para me recomendar? Prenez les gaufres de Liège. Elles sont excellentes. Então, pegue. Gaufre é waffle, a gente fala em português, né? Normalmente é aquele sanduichinho assim, com os quadradinhos. Vem com sorvete ou vem com algum creme. Então, prenez les gaufres de Liège. Elles sont excellentes. Ok, les gaufres de Liège. Alors, se você quiser pedir a mesma coisa que a outra pessoa pediu, para não falar je vais prendre, então o garçom pergunta para você, et pour vous? Você diz pareil pour moi. Pareil pour moi. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Muito bom. E eu vou trazer isso, eu vos trago isso imediatamente. Então, para dizer aí a mesma coisa, para pedir a mesma coisa, pareil pour moi. Donc, você pode falar pour moi aussi, mas pareil pour moi funciona muito bem. Pediu café? Vous désirez des cafés? Oui, 2 cafés, s'il vous plaît. Vous pouvez dire un café, s'il vous plaît, 2 cafés, s'il vous plaît. Cuidado com a pronúncia de café, porque a gente tem café em português, escreve exatamente do mesmo jeito, e esse acento tende a confundir a gente. Então lembra que o acento agudo é como se fosse um circunflexo preguiçoso. Faltou só descer a outra perninha ali dele. Faltou só descer a outra perninha do circunflexo. Então, café, café. Un café, s'il vous plaît. Para pedir a conta, então, você vai me supor que você já pediu o café. Oui, 2 cafés, s'il vous plaît. Et l'addition. L'addition. A conta é l'addition. Et l'addition, s'il vous plaît. Très bien. Ele vai trazer l'addition pour vous. Espero que tenha ficado claro a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Se tiver ficado alguma dúvida ou se quiser falar outra coisa que eu não expliquei, deixa aqui numa mensagem que eu trago na próxima aula ou deixo aqui no PDF para vocês. Salut, à la prochaine!